E aí vai dialogar com o que o Renato falou. É a sensação do regredir. É o São Paulo que teve aquele momento ali do quebra tabu Itaquera, na Neoquímica. Ganha a Supercopa para cima do Palmeiras. E agora? E agora você não consegue identificar o que tem que fazer. Então é um gosto muito amargo, mas não dá para entrar na paz do nossa, que surpreendente. Quando o jogo começa a se desenrolar, você vira e fala, isso aí pode acabar dando errado para quem foi pro Morumbi. É um Carpini que, em certo momento, ele tem muita dificuldade também com os jogadores que ele acaba perdendo. São jogadores importantes que saem, alguns voltaram, outros não. Hoje, ele não estava também sem ele não estava sem o Caleri, que é uma coisa que faz muita no jogo, Léo. Mas, assim, o Wellington Rato não voltou. Mas quando ele tem esses jogadores, ele não consegue colocar o que a gente via logo que ele chegou no futebol, que logo que ele chegou no São Paulo, ou você não consegue nem enxergar isso mais? Boa noite, Marcela, companheiros. Certamente ele não trocaria o elenco que ele tinha para entrar em campo hoje pelo do Novo Horizontino, né? Então, e nem por boa parte dos times que ele enfrentou no Campeonato Paulista. Então, por mais que houvesse dificuldades, esperava-se mais repertório, sim, esperava-se mais futebol, sim. Já podia ter acontecido semana passada contra o Ituano, isso é bom destacar, né? O São Paulo estava em campo hoje porque conseguiu um pênalti, bem marcado, mas conseguiu um pênalti praticamente no último ataque do jogo e conseguiu adiar o que já poderia ter sido ali uma eliminação prematura e precoce. Reitero as palavras do Renato sobre o Novo Horizontino, estamos falando de um time que perdeu 2 jogos no campeonato e nenhum para os grandes. Ele empata com o Palmeiras no jogo que era para ter ganhado. Sim, né? É verdade. Escapa no finalzinho, primeiro jogo do campeonato. É isso. Né? E ganha da Vila Belmiro, e ganha da Neoquímica Arena, ganha do Santos, ganha do Corinthians. Ou seja, ele chega para enfrentar um Palmeiras numa semifinal, provavelmente, né? Depende de Santos e Portuguesa, mas com a segurança de quem consegue fazer jogo duro contra qualquer um. Né? Por esse cenário foi descrito pelos colegas, de um time que, com linha de 5, que raramente você consegue encontrar brechas, consegue criar situações, então é muito importante também o que consegue o Novo Horizontino. Agora, como é que começa o ano do São Paulo? Fim de tabu, título. Em cima do Palmeiras. Em cima do Palmeiras, né? Num jogo que está claro. Se a gente for falar de paz, tá aí uma coisa que está começando a ficar longe. Então é que assim, ou você tem agora uma figura grande dentro do clube que vai dar a cara e falar, ele é o meu técnico e ele vai comigo. Isso normalmente acontece no futebol brasileiro? Não. Nope. Tá? Então o que normalmente acontece é, olha, realmente a gente avaliou os resultados, a gente viu aqui... O que acontece, fala, ele é meu treinador e amanhã ele e na próxima ele aproveitar aí que vai ter um tempinho, por menor que seja sem jogar, mas aí que a gente vai fazer ver... a troca, né? Então, não, até para aproveitar esse gancho, aí que a gente vai ver o que a turma lá quer. E a turma lá, a gente tá falando do Belmonte, dos Ares, porque quando você contrata o Carpini no início do ano, o pacote ali também tem um pouco de respaldo. Claro. E o respaldo tem a ver com esse momento de agora. Mas é o que diz o Renato, esse respaldo muda o sabor do vento. Porque eu quero saber quanto tempo deste momento essa diretoria vai aguentar. Porque tá acumulando. O papo todo agora, né, Renato? Para mim, treinador nunca é tempo. Exato. É desempenho. E assim, vamos, vocês me ajudem que minha memória, eu não sou tão velho, minha memória não é muito boa não. Mas o São Paulo não teve grandes jogos nessa temporada. O próprio título da Supercopa contra o Palmeiras, para mim o São Paulo é pior no jogo que o Palmeiras. O Palmeiras é melhor. Na Neoquímica Arena o São Paulo foi bem, mas aí contra qual Corinthians também, que estava do jeito que estava. Então, eu vejo muito assim, que o Carpini ele acerta muito ao pegar um time que também não era perfeito, o time do Dorival tinha sim seus problemas, não era um time que estava voando e não terminou a temporada voando. Ele ganhou Copa, e Copa eu sempre falo que para medir desempenho para mim é pontos corridos, cara, é sequência, mas não era um São Paulo perfeito, mas era um São Paulo que tinha ali uma construção, já tinha um lastro. O Carpini, ele acertadamente, ele dá seguimento a isso, não tem grandes mudanças, só que assim... Um time de futebol é um organismo vivo. Lembra do Luiz Castro? Sim. Não, agora é colocar qualquer um, faz a mesma coisa que o Luiz Castro no Botafogo, que o Botafogo vai ser... Não, porque chega um momento que você precisa tomar decisões, você precisa gerar comportamento nos treinamentos, porque assim, você pega uma equipe que está trabalhando do mesmo jeito, você num primeiro momento você consegue manter ela na mesma pegada, mas se ela não é estimulada a trabalhar daquela maneira, ela vai perdendo essas essências. Sim. E eu já vejo o São Paulo, por exemplo, o ataque mais posicional que o Dorival usava, eu já vejo que o time já não tem mais essa característica, porque é um novo treinador, eu não estou falando que ele tem que copiar ninguém, ele tem que fazer o trabalho que ele tem convicção. Sobre o Carpini, a minha opinião é a mesma de quando ele chegou. Eu não traria para um ano tão importante para o São Paulo. Ele é um treinador que
tem sim potencial, que tem qualidade, a gente vê nas falas dele, mas é um treinador que não tem nenhum jogo de Série A na carreira dele. Mas aí tem um Para um ano de Libertadores para o São Paulo. Eu acho que o negócio era muito grande. Mas agora que ele já está, Renato. Agora tem você que segura. Porque é o que eu acho. eu tô com o Renato. Está escolhido, agora vai ter que dar um jeito. Porque e ele vai ter que ficar ali, ou pelo menos ele deveria. Você já fez uma grita enorme ali no início de janeiro com o argumento de que a CBF destruiu o meu planejamento. Né? Nossa, poxa, a CBF destruiu o meu planejamento, dizia o São Paulino, porque o Dorival, veja você, foi chamado para comandar a seleção brasileira. Desde que o mundo é mundo, normalmente. Exato. E para o torcedor, eu nem quero cobrar. Eu não quero cobrar a racionalidade do torcedor, mas o torcedor achou um absurdo. Então agora, se você, sabendo, e eu concordo, Renato, em gênero, número e grau nessa avaliação do que é o Carpini, mas a partir do momento que você avaliou isso para trazer e trouxe, se você pega e chuta amanhã ao sabor da reação da torcida hoje, você vai só comprovar, você vai só ratificar que aquilo ali era uma balela, de um papinho no início do ano. Sim. E você vai mostrar também que você tem muito pouca ideia do que quer. E agora o papo vai ser aquele, sabe, complicado. Tem tamanho para Libertadores? Sim. Tem tamanho para esse clube? Tem tamanho para brasileiro? Não, e amanhã de noite a gente já vai saber que o São Paulo encara. Jogo atrás de jogo, baixando a qualidade do futebol que a gente viu no começo. Até porque a diretoria vai começar, então isso aqui que era o fora da curva e agora está na curva, que é apresentar esse futebol que a gente está vendo nos últimos jogos. Isso é muito certo. O que é que o São Paulo hoje não tem que tinha na temporada passada, Léo? Para começar, um trabalho consolidado, né? uma construção de trabalho nas mãos do Dorival, e algumas peças diferentes, né? Para começar, o São Paulo tinha um zagueiro que hoje é de seleção brasileira. Hoje o São Paulo toma um gol que passa, o lateral não está fechando e o jogador que faz o gol está no espaço vazio dentro da área. É um posicionamento de linha defensiva ali que é muito complicado de explicar. E assim, um técnico que no outro ano vinha de ganhar a mesma competição, de ganhar uma Libertadores, um técnico com todo diminuir o Carpini, que está na trajetória dele, e tomara que construa uma bela trajetória, mas é diferente também. Então, para começar, a gente já vai por aí. O ideal, de fato, seria o São Paulo continuar o trabalho. O que não significa que o Dorival não tivesse também as suas dificuldades. Sim. Porque o São Paulo ganha a Copa do Brasil e passa por uma baixada de competitividade ali no final do ano. Então, eu não sei se ia começar o ano também voando, mas claro que ter continuidade é melhor. Vai melhorar só voltando os jogadores que estão de fora? Eu queria ter essa certeza, mas também não tem. O Carpini é o principal culpado pela eliminação? Não. Carpini hoje não bateu pênalti, Carpini hoje ele não montou elenco, Carpini hoje ele não foi ele que escolheu um monte de coisa dentro. A gente está falando do trabalho do Carpini. Sim. Agora, essa coisa do culpado, de ampliar, sabe, trazer uma visão, ele é parte do problema que o São Paulo tem hoje. Agora, é ver também qual o tamanho da visão de futebol, de quem comanda de fato, vai ter para resolver. A questão para mim aí é muito em cima da escolha. Porque assim, você olha pro Carpini e você vê um treinador promissor, que vem de 2 trabalhos, não eram só esses 2 trabalhos, ele teve trabalhos no Guarani, por exemplo, bons também, alguns anos atrás, mas com uma característica muito clara. O time dele do Água Santa, dentro de um paulista, ele não vai propor o jogo em cima dos grandes times. O Juventude, ele pega na zona de rebaixamento ou quase? Na zona de rebaixamento. Ele também não vai chegar propondo, ele vai arrumar a casa. Então assim, você olha pro São Paulo, para um ano de Libertadores, para um time que era protagonista com a bola, a gente já tem ali uma questão de perfil que já não faz sentido. Por exemplo, eu não conheço o trabalho do Carpini dele propondo o jogo. Porque o São Paulo, dentro do Morumbi, 100% dos jogos no ano, com 50 mil pessoas, você tem que propor o jogo, você vai ficar com a bola. Claro. Ninguém vai vir atacar o São Paulo de frente a frente dentro da sua casa. Fora de casa, você pode pôr mais uma porcentagem em jogos que os times vão dar bola pro São Paulo. E aí você traz um treinador que a amostragem dele boa dos últimos trabalhos é uma coisa totalmente diferente. Então a gente já vê. Então, para mim, o questionamento do torcedor a gente tem que ser: por que o Carpini? O que ele mostrou? Esse questionamento ele não ficou antigo. Porque já tá aí, o Carpini já tá aí, já não tem mais o que fazer. Mas é para não errar de novo. Mas acho que esse questionamento precisa existir para você saber se você mantém, se você banca, porque o bancar a gente entendeu que tem uma mudança de estilo, o elenco foi formado de outro jeito, mas está acontecendo isso, e a gente tem a responsabilidade aqui de bancar.
Porque temos uma Libertadores que vê nem defendendo como os times do Carpini lá atrás defenderam, isso. nem saindo em velocidade como os times do Carpini já saíram, e nem jogando como esse São Paulo aí, esse grupo, já jogou dentro do Morumbi. Então você tem um espantalho ali. Tem um limbo. Agora, realmente, como é que isso está ficou. sendo conversado? Quem vai conduzir isso? Eu acho que o debate vai voltar porque ele vai existir, seja para a manutenção do Carpini, para você argumentar a manutenção, seja para você chutar o Carpini, que a gente não pode duvidar de dirigente aqui no Brasil, e ir para uma nova escolha. E se a gente for pensar nisso, tá mais fácil ir para essa nova escolha de um novo treinador do que qualquer outra coisa. Principalmente pelo histórico que a gente tem. Porque se você usar de uma maneira racional, teoricamente esse era o momento. Sim. Então é isso, galera. Hoje eu queria estar muito errado quando eu disse pra vocês que nessa semana que o Novo Horizontino jogava mais do que o São Paulo, era mais organizado do que o São Paulo. E eu queria estar muito errado, cara. Tá muito errado pro hoje. Hoje eu já achava que podia dar o Novo Horizontino hoje. Vocês viram, acompanhou com a gente aí o nosso react. E aconteceu, né? No tempo normal, até achei que o São Paulo fez um bom jogo, não fez um mau jogo, não. Mas a defesa do São Paulo virou uma bagunça com o Carpini. Virou uma bagunça, o cara sozinho, velho. Na entrada da área fez o gol, como se fosse um jogo treino. Sabe, um jogo treino, um rachão que a gente vai jogar com nossos amigos e tal. Aí tá no fim, tá acabando, todo mundo tá cansado e tal. Aí o cara vai fazer um gol. Parecia o gol que o São Paulo tomou. Meio de campo do São Paulo. No 4-2-4, o Pablo Maia e o Alisson, ele é nulo, velho. Ele é nulo. Fica 2 times. 4 na zaga e 6 no ataque. 4 na zaga, não existe 4-2-4. Isso toda vez que o Carpini... A gente ia ser eliminado pro Ituano no 4-2-4. Então, assim, insistiu no seu erro e morreu junto com ele, o Carpini. Eu não acho ele um mau treinador, só que eu acho o São Paulo muito grande pra ele. Ele nunca treinou um time de Série A, gente. Então, a eliminação de coração mesmo. Eu acho que o São Paulo não joga mais com o Novo Horizontino hoje. Sendo sincero, não joga mais com o Novo Horizontino hoje. Tem um esquema tático, o São Paulo não tem. Então acho que é isso. Então se inscreve para a ESPN Brasil, link na descrição da ESPN, se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre a eliminação de hoje, vergonhosa do São Paulo, valeu? Nós e... Pelo amor de Deus, cara. Se for para demitir, eu não quero cabeça de ninguém, pedir a cabeça de ninguém, mas se for para ser demitido, que seja agora. Porque quando começar a Libertadores com esse time jogando desse jeito, aí fica complicado. Valeu?